seu coração diante do Senhor. Lembre da semana que passou, de tudo aquilo que você viveu e quantas vezes você pode agradecer ao Senhor pelo cuidado dele com a sua vida. Oremos então. Pai bendito, seja no corpo, seja no espírito, seja no coração. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença é tão marcante nas nossas vidas, que nós não sabemos como, ó Deus, oferecer ao Senhor o melhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para aprender também como Te adorar, como Te servir, como Te agradecer. E nós olhamos para Ti, Senhor, e queremos fazer isso por tudo que o Senhor faz em nossa vida e representa, mas acima de tudo, por tudo que o Senhor é, pela Tua grandeza, pelo Teu imenso amor. Bendito seja o Senhor por esta igreja existir nessa localidade. Bendito seja o Senhor por cada vida que entrou aqui nesta noite. Bendito seja o Senhor por aqueles que já estão vindo a caminho e até por aqueles que estão se preparando para estar conosco. Bendito seja o Senhor por aquele que nos assiste pela mídia. Bendito seja o Senhor pelos nossos irmãos que temem ao Senhor, mas que nesta noite não poderão estar aqui por conta de enfermidades, também por conta de trabalhos ou de outras situações adversas que só o Senhor sabe, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito já está com eles, consolando eles. Louvado seja o Senhor por tudo que nós vamos viver aqui, nestas horas que vamos passar neste lugar. E eu já coloco diante do Senhor e consagro, em nome de Jesus, o pessoal da mídia, o pessoal do louvor, a pianista, o pregador, aquele que cuida da entrada das pessoas na porta, aqueles que vão trabalhar na cantina, aquele que faz com que esse ambiente seja agradável para estarmos e assim render louvor a Ti. Eu consagro cada minuto deste tempo que vamos passar aqui na Tua presença, Senhor, com o coração alegre, com o coração satisfeito, e faça com que a nossa mente seja levada cativa agora, para que possamos viver aqui, Senhor, esses momentos, nos esquecendo de todas as euforias que existem lá no mundo, e que possamos viver a plenitude do Senhor nesta hora. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, mas também fala através dos hinos que vamos cantar, para que possamos viver aquilo que cantamos, Pai. Bendito seja o Senhor por tão grande amor. Bendito seja o Senhor por estarmos aqui nesta hora. E eu já Te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ler comigo o Salmo 1. Ou o primeiro, né? É o primeiro salmo deste livro. E eu convido os irmãos a ler junto comigo numa leitura responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos lerão o seguinte, até a gente terminar o capítulo, que é pequeno, são apenas 6 versículos. Amém? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porém, perecerá. Convido todos a ler comigo o primeiro verso. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e que a gente medite nessa palavra, porque seremos bem-aventurados quando meditamos. Amém? Convido a irmã Mônica para nos ajudar a cantar o hino 108. Boa noite, irmãos. Vamos cantar este cântico com bastante alegria e esperança, né? Que este cântico nos traz. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos semidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quantos crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo teu de eternidade, falarei do céu e amor por nós aqui. Quando, pois, ficar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Os irmãos podem sentar-se. Neste momento, nós vamos conhecer as pessoas que estão nos visitando. Você que é a primeira vez que está aqui conosco nesta igreja, gostaria de pedir que você fique de pé. Nós temos um casal com 2 crianças, né? O outro casal, o irmão lá de trás.
Olha, tenho certeza que esta igreja gostaria de te dar um abraço e saber quem você é e de onde você veio, né? Mas quero dizer que vocês escolheram o melhor lugar para estar, que é adorando o Senhor nestas horas. Então eu vou pedir para os irmãos que estão ao redor, cumprimente-os, dê um abraço, né? E queremos dizer para vocês que sejam bem-vindos. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Volte sempre. Que Deus os abençoe, que vocês fiquem à vontade e se sintam bem em nosso meio, viu? Deus os abençoe. Eu gostaria de convidar a irmã Mônica também para o período de louvor. E logo após, acho que no último cântico, entrega do dízimos e ofertas. Obrigada, irmã. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui nesta noite para estarmos adorando ao Senhor com os nossos cânticos. Eu convido você a adorar conosco. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o cântico És Tu única razão. O Senhor Jesus é a única razão de nós estarmos aqui nesta noite. E aí os irmãos já aproveitam. Quem não deu um abraço nos nossos visitantes, podem fazer agora enquanto nós estivermos cantando. Também no seu irmão que você não viu hoje na IBD, né, que você possa estar dando um abraço. Possam se cumprimentar enquanto nós estivermos cantando. És Tu única razão. Jesus é a razão da nossa adoração. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus.
próximo cântico que nós vamos cantar é Poder para Salvar. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Ele foi o único que entregou sua vida por nós. Então, que os irmãos meditem na letra deste cântico. Se você ainda não conhece esse Jesus de perto, que você possa buscar conhecê-lo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. O próximo cântico que nós vamos cantar, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem estar depositando no gasofilácio. Este cântico diz Alfa e Ômega. Nós estamos estudando, né, sobre a volta de Cristo. Este cântico ele fala disso, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus
Os irmãos podem se assentar. A palavra está com a irmã Shirley. Glória a Deus. Eu convido agora as crianças para saírem para a aula, o culto infantil, né? A aula com a professora. Quem estará hoje com elas, por favor, venha à frente. Pastor Rui também, que já estará orando pelos dízimos e ofertas, pela saída das crianças e pela nossa mensagem de hoje, né? Fico com as crianças e a Alane prega. Não? Tá bom então. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido adorado nesta igreja, Senhor. O Senhor tem sido glorificado, Senhor. Nós pedimos nesse momento que o Senhor abençoe a vida dessas crianças, Senhor. Que essa sementinha do Evangelho continue sendo plantada e que no tempo certo ela venha brotar, Deus, que elas publicamente venham confessar o Senhor por meio do batismo, Senhor, e que possam trilhar em teus caminhos, Senhor. Também abençoe a Alane, Senhor, que ela possa, Senhor, ser usada pelo Senhor, possa servir ao Senhor, servindo estas crianças, Senhor. Também somos gratos, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria como liderança para usar bem os recursos, para que a Tua obra se estenda e se expanda, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Pode ir lá, professora. Meus irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus para a leitura do texto e vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, e hoje o tema é a volta de Jesus em Paulo, o homem do pecado. Vimos a volta do Senhor Jesus, a escatologia nos sinóticos, especialmente em Mateus, que é o maior evangelho. Veremos nas cartas paulinas, especialmente em 2 Tessalonicenses, que é o maior trecho. E domingo que vem, se Deus assim o permitir, veremos na carta de Pedro, né, também a escatologia em Pedro. E ano que vem a gente vai expor versículo por versículo o livro de Apocalipse, provavelmente na escola dominical. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e nós pedimos que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, possa nos dar segurança, certeza, tranquilidade em relação às coisas do porvir, Senhor. Que não vivamos, Senhor, em especulações vãs, não vivamos, Senhor, em especulações sem sentido, mas que confiemos naquilo que a Tua palavra fala. Que Teu Espírito Santo capacite a Tua igreja a ser vigilante e operante enquanto o Senhor Jesus não retorna. Também peço por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite
seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, peço só baixar um pouquinho o meu retorno, que eu estou me escutando 2 vezes, aí eu estou igual aquela moça do sanduíche, de algum tempo atrás, né? Só baixar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço, porque aí eu não me escuto 2 vezes. Obrigado. A volta do Senhor Jesus nas epístolas de Paulo, especialmente na segunda epístola de Tessalônica, quando geralmente tem 2 epístolas à mesma igreja, é porque o problema não foi resolvido ou não foi totalmente resolvido na primeira epístola. Paulo, no final da sua primeira epístola, ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento, né, e consola aquele povo, porque aquele povo estava pensando o seguinte: Jesus não veio e alguns irmãos têm morrido, e o que será deles quando o Senhor retornar? Eles perderam a vinda do Senhor, e Paulo fala: olha, não se preocupem como os que não têm esperança, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos. Aí surgiu um outro questionamento, né? Será que o dia do Senhor já está perto? Será que o dia do Senhor já veio? Será que já estamos no dia do Senhor? E por que isso ocorreu? Porque provavelmente, no versículo 2, diz que há alguma pregação, né? O texto fala que ninguém mova eles do entendimento, por espírito, por palavra, por epístola, como de nós. Isto é, alguém profetizou que o dia do Senhor estava perto, ou alguém pregou por palavra, ou possivelmente até uma carta forjada do apóstolo Paulo, ou de qualquer apóstolo, dizendo que o dia do Senhor tinha chego ou estava muito perto. E Paulo fala: não fiquem preocupados com isso, porque isso ainda não ocorreu. E é muito comum na história do cristianismo, né, a gente ser muito alarmista, e a gente ficar apontando o dedo para quem será o homem do pecado, né, a gente dizer quem é o homem do pecado, tentar adivinhar quem é o homem do pecado, né. O anticristo, o homem do pecado, já foi identificado como Hitler, e até plausível, as pessoas naquela época, especialmente se você era um cristão que não era nazista, na Alemanha nazista, você olhava o Hitler e você pensava o quê? Esse cara é o anticristo, sem dúvida. Também já foi dito que o anticristo era Stalin, que o anticristo era o Macron. Tem uma fixação que eu não entendo pelo Macron, muitos dizem que ele é o anticristo, outros falaram que o anticristo era o Obama, né? Outros agora o anticristo é o Trump, o anticristo já foi o Lula, já foi o Bolsonaro, porque o nome dele é Messias. Então o povo é muito criativo e fica dando nomes a supostos anticristos, né? O fato é que para a igreja primitiva, o anticristo, o homem do pecado, era visto como Nero e seus sucessores. Mas Paulo fala que esse evento, ele ainda é futuro. Ele fala no versículo 1 o seguinte: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então ele está falando aqui da porasia, da vinda de Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo, da nossa reunião com Ele, do arrebatamento. Ele está falando de quando o Senhor retornar, e quando Ele estiver aqui, a gente estará reunido com Ele. Mas ele diz que ainda tinha que acontecer algumas coisas, e ele começa então a falar de uma figura identificada como o homem do pecado. O versículo 3, né, fala que tem que se manifestar o homem do pecado. Talvez na sua tradução esteja o homem da iniquidade, só que 93,8% dos manuscritos trazem o homem do pecado. E quem é esse homem do pecado? Quem é essa pessoa escatológica que as escrituras falam? Alguns vão dizer que o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, é um sistema. Embora sim exista um sistema, a expressão antropos indica que é uma pessoa. Claro que uma pessoa que faz parte de um sistema, mas é uma pessoa. Então o homem do pecado não é um sistema abstrato, ele é uma pessoa, ele será uma pessoa, um ser humano. É isso que indica o termo grego. E a gente vai ver nesta noite sobre esse personagem, porque nós vimos na pregação passada, nós vimos sobre como estaria o mundo antes da volta do Senhor Jesus Cristo, vimos o princípio das dores, aquilo que é chamado posteriormente de grande tribulação após o princípio das dores, e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que nesse meio termo existe aquilo que é comumente chamado de o período do homem do pecado. E nós vamos ver hoje o surgimento do homem do pecado, vamos ver o ministério do homem do pecado
e veremos a derrota do homem do pecado, chamado por João de anticristo nas suas epístolas e chamado por João de a besta no livro de Apocalipse. E é isso que nós vamos ver essa noite. E a gente primeiro tem que esquecer especulação. A gente não foi chamado para ficar adivinhando quem é o anticristo. Quando o homem do pecado aparecer, você não vai ter dúvida, tenha certeza disso, né? Você vai saber quem é. Então, não vamos ficar acusando o coleguinha que a gente não concorda de anticristo, né? Ele ainda não surgiu. Aliás, eu escuto, desde que eu me converti, que o anticristo já nasceu, já deve estar velho então, né? Quando eu me converti, eu li um livro do Tim LaHaye. Alguém já leu algum livro do Tim LaHaye? Tim LaHaye é um autor dispensacionalista, né? Pré-tribulacionista, pré-milenista, e ele falava no livro dele, se não me engano, que o Saddam Hussein iria reconstruir a cidade da Babilônia. O que ocorreu? Saddam Hussein morreu. Eu tenho ali no meu gabinete o Novo Testamento comentado versículo por versículo do Norman Chaplin, é uma coisa gigante, né? Livros azuis, gigantescos. E ele fala ali nos seus comentários, que sem dúvida, comentando esse trecho, até o ano 2000 o anticristo aparecerá. E o que ocorreu? Então, não vamos fazer contas, nunca deu certo na história da igreja, né? Seitas surgiram fazendo contas, vamos ficar com aquilo que o texto diz. E a especulação a gente tenta não fazer. Então vamos ver o surgimento do homem do pecado, o versículos 3, o 6 e o 7, né? E esse homem do pecado virá com a apostasia, versículo 3, olha o que diz o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, assim o quê? A vinda do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele. Então, o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, não será assim, sem que se manifeste ou sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele do versículo 1, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Algumas pessoas tentam dizer que a apostasia aqui significa retirada. Apostasia, significa rebelião, significa divórcio, significa o abandono de alguma coisa. É isso que significa a palavra. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não será assim sem que venha a rebelião. A expressão apostasia, no grego clássico e na literatura da época, indicava uma rebelião militar. O uso da raiz da palavra do Novo Testamento indica divórcio. Vocês apostataram de Moisés, divorciaram-se de Moisés, então é uma rebelião. Apostasia é uma rebelião. Agora, rebelião contra o quê? Contra Deus. Então, o homem do pecado não se manifestará sem que venha uma rebelião total e completa da sociedade contra Deus. Significa então que haverá então uma rebelião total e completa da sociedade contra Deus. Uma apostasia teológica, uma apostasia moral e uma rebelião cultural contra o Senhor Jesus. A ideia do texto é essa, que a moralidade, que a teologia e que a cultura serão contrárias ao Senhor. E a gente vê, pelo menos no Ocidente, isso caminhando. Quer ver uma coisa interessante? Em que ano nós estamos? 2025 de quê? Depois de Cristo. Já é um encurtamento, porque estamos no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo 2025. Era assim que se falava. Depois ficou 2025 depois de Cristo. Agora, na academia e nas relações entre países, é 2025 da era comum. Da era comum. Aí eu pergunto, tá, mas o que marcou essa era comum? O que é o marco da era comum? O que faz essa era comum ter 2025 anos? É Cristo. Mas eles retiraram a ideia de 2025 depois de Cristo. Por quê? Porque temos que ser laicos. E temos que esquecer aquele que modificou o calendário e que separou antes e depois dele. Então isso já é um indício de quê? Que Cristo não é bem-vindo à sociedade moderna, à cultura moderna. Então, se alguém falar para mim, o ano de 2025 da era comum, já sei que não presta muito ao pensamento dessa pessoa.
que é 2025 depois de Cristo. Então, uma rebelião contra o Senhor. Embora também tenha aqui a questão de uma apostasia da igreja, não é apenas da igreja, porque a igreja sempre lutou com hereges, com falsos profetas. É uma rebelião total e completa contra os valores que são expressos na revelação natural, que são expressos na consciência humana. Por exemplo, Chesterton fala que haveria o tempo que teremos que provar que a grama é verde. Hoje é o tempo em que temos que provar que a grama é verde, que nascer humano significa que a pessoa é humana, não um coati. Mas tem pessoas que acreditam que são um coati, porque está, pelo menos no Ocidente, em voga uma rebelião cultural contra Cristo. Por isso que as faculdades laicas que foram fundadas pelo cristianismo, né, ficam irritadas quando tem culto no campus delas. Porém, grandes reavivamentos surgiram nas universidades. Elas ficam irritadas. Qualquer outra religião pode se fazer lá dentro. Qualquer manifestação religiosa pode ter lá dentro. Só não pode uma coisa: o Evangelho. Por isso, como já falei hoje de manhã, qual é o Deus verdadeiro? É aquele que a sociedade odeia. É aquele que ela não gosta. Então, Paulo fala o seguinte: irmãos, não fiquem preocupados como se Jesus fosse voltar agora, ou se já tivesse vindo o dia do Senhor e vocês ficaram. Não fiquem preocupados, porque não será assim, porque primeiro tem que vir uma apostasia, uma rebelião deliberada contra Deus. E esta apostasia, ela virá quando acabar a restrição ao homem do pecado. E aqui temos provavelmente o trecho mais difícil das epístolas de Paulo, versículos 6 e 7. Porque o versículo 5 é um parêntese de Paulo. Eu falei isso com vocês quando estive aí. Agora o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E aqui temos alguns problemas. Porque Paulo fala: e agora vós sabeis o que detém. Quem sabia o que detinha? Os Tessalonicenses. Qual é o problema? Nós não sabemos, porque ele não disse. Porque o que são as cartas? As cartas são respostas de perguntas, e nós temos as respostas. O que nós não temos? As perguntas. Aí vem o trabalho de exegese, né? O trabalho de tentar entender o texto, o trabalho de trabalhar o texto. E o que é que detém, que segura o anticristo ou o homem do pecado? O que segura essa apostasia que será manifestada a seu próprio tempo e será tirado do meio? Tem algumas teorias. Uma teoria muito nova, que não era conhecida até o século XIX, a partir de 1830 ela começou a ser divulgada, que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo que o detém. Porém, se é o Espírito Santo, por que Paulo não disse claramente? Qual o problema de falar claramente que era o Espírito Santo? Alguns falariam, não, e é uma teoria antiga, que é o arcanjo Miguel, que estava detendo a manifestação da apostasia, baseado em alguns trechos do Antigo Testamento, Miguel lutando contra o povo. Ela, embora tenha mais base do que a primeira, ela tem o mesmo problema. Por que Paulo não falou claramente que era Miguel? Então, quando nós olhamos o texto, aparentemente, Paulo não quer dizer publicamente na carta o que detinha. Paulo não quer falar abertamente o que detinha o homem do pecado e a apostasia. E por que ele usa dessa maneira? Pelo mesmo motivo que João, quando vai chamar Roma, ele fala da mulher embriagada com sangue, a besta sobre 7 montes. Ele não fala Roma, ele fala a Jerusalém espiritual, a prostituta. Por que João não fala Roma? Porque ele não quer problema com Roma. Por que João chama Roma de Babilônia? Porque ele não quer problema com Roma. Ele não quer que Roma confisque a carta e a carta não chegue. Então Paulo aqui aparentemente está usando o mesmo recurso. Então ele não está falando do Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo ele falaria, porque o Espírito Santo o detém. Se fosse Miguel falaria, porque Miguel o detém. Agora, se você notar, aqui há um substantivo neutro, né? E um pronome neutro e um pronome
masculino, versículo 6. E vós sabeis agora o que o detém. É neutro, é alguma coisa. O que o detém, é uma coisa. E o verso 7, ele fala o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém. Agora não é uma coisa, agora é uma pessoa. No verso 6 é uma coisa, no verso 7 é uma pessoa. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da lei romana e está falando da figura do imperador. Por isso que ele não está dizendo abertamente. Só que ainda existe um problema nessa visão. Roma caiu e Jesus não veio. Então o que se entende? Que o princípio permanece. Paulo está falando que a lei que havia em Roma, ela retém o anticristo, ela retém a apostasia, a lei, a ordem, a moralidade, os absolutos, e a figura do governante retém isso. Quando a lei, a moral, os absolutos caírem, e a figura do governante com seus freios e pesos e contrapesos cair, e todo o nosso processo legal de civilização é baseado no Império Romano, quando isso deixar de existir, então o anticristo aparecerá. Resumindo, Paulo fala o seguinte: olha, enquanto houver leis e governos que ainda buscam fazer a justiça por meio de seus governantes, o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, aquele que comete a ilegalidade, ele não vai se manifestar. Paulo está profetizando aqui a queda do Império Romano, mas também está dizendo que haverá uma queda do próprio princípio de moralidade. Então, quando não houver mais absolutos, quando não houver mais governos que busquem celebrar a honra, quando houver mais governos que busquem celebrar a justiça, quando aquilo que é certo se tornar incerto e a moralidade desaparecer, então é o ambiente perfeito para o homem do pecado aparecer. Paulo está dizendo o seguinte: quando a lei deixar de servir o justo e punir o ímpio, o anticristo vai aparecer. A gente olha ao nosso redor e a gente chega a uma conclusão que, a menos que hajam retrocessos de civilização, a coisa está se aproximando, a coisa está esquentando. Então, basicamente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quando aquilo que o detém, a lei, e aquele que o detém, o governo ou o governante, na figura do imperador, de todos os governantes e dos magistrados, caírem e tiverem só ímpios, iníquos, então a rebelião deliberada contra Cristo vai acontecer, porque os valores absolutos cairão, porque cada um tem sua verdade, cada um tem o eu acho, cada um tem sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua forma de ver o mundo. E a gente vê uma desconstrução dos valores absolutos no Ocidente. O Ocidente cairá. O Ocidente cairá. Não é uma questão de ser, mas quando? A sociedade ocidental vai cair. Ela está doente, ela está enferma, e ela não vai aguentar. Ela não vai subsistir. A questão é, eu não sei o que vai ocorrer no Oriente, mas no Ocidente, se o mundo fosse apenas ocidental, eu falaria: olha, não dou mais 50 anos. Mas como o mundo não é apenas ocidental, eu não posso marcar datas. Então, Paulo diz o seguinte: olha, o homem do pecado surgirá quando vir uma rebelião deliberada contra Cristo, contra a lei de Cristo, contra os valores de Cristo, e quando o governo, a lei, for retirada. Então aquele homem que fará tudo de acordo com o seu poder, ele vai poder exercer, porque não há como você governar de maneira absolutista em um sistema que tem pesos e contrapesos. Não há como. Não há como assim o fazer. Algumas pessoas realmente tentaram na história. Nós tivemos protótipos de homens do pecado, de anticristos. Um que eu já falei aqui foi Hitler. Hitler governou sem peso e contrapeso. Ele governou de acordo com o seu próprio desejo, com a sua própria opinião. Para Hitler era moral queimar pessoas. Para Hitler era moral matar pessoas. Para ele era moral. Ele se comportou como um Deus. Então o anticristo, o grande anticristo, ou o último anticristo, porque muitos anticristos já surgiram, ele precisa que haja uma rebelião primeiro da sociedade contra os valores de Deus. E quando a sociedade se rebelar contra Deus, a sociedade vai aplaudir
quando os valores morais caírem e a lei cair. Ela vai aplaudir. Por isso que eu falo, se o crente tem vergonha de Jesus no Instagram, ele vai estar na passeata com a camisa do anticristo. Vai estar lá aplaudindo ele e abraçando ele, né? Ele vai fazer isso. Roma caiu, outros governos caíram, né? Mas o sistema de lei e ordem continuou. E o verso 7 fala que, porque já o mistério da injustiça opera. Então, desde aquela época já havia essa operação. Por exemplo, Nero, César Nero, 666, aquela coisa toda. Ele já tentava governar de maneira absolutista, mas o sistema de peso e contrapeso fez com que ele fosse assassinado, porque o Senado romano não queria um louco no poder, não queria um louco no poder. Então sempre tentou aparecer grandes ditadores, só que eles nunca conseguiram durar muito tempo. Eles dominavam uma certa região, mas nunca conseguiram exercer o domínio completo, por causa do sistema de governo que entende que a justiça tem que prevalecer, mesmo que a pessoa não seja crente. Em tese, a justiça toda de Roma, e que é a nossa mãe judicial, entende isso. Então, para que o anticristo, homem do pecado, apareça, é preciso que haja a apostasia, é preciso que haja uma rebelião completa, uma desordem moral, para que ele apareça. Se isso não ocorrer, ele não vai aparecer. Então, é preciso acabar com a civilização criada pelo cristianismo. A civilização cristã tem que morrer para que ele apareça. Ela tem que acabar para que ele apareça. E pelo que a gente tem visto, ela está a passos de acabar, porque ela está na UTI. Então vimos aqui o que primeiro tem que ocorrer para que o homem do pecado se manifeste. E agora a gente vai ver o ministério do homem do pecado. A atuação do homem do pecado. Esse ministério, ou que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, ele está enfraquecendo os absolutos, e enfraquecendo a própria figura de Deus, né? Porque ele se colocará acima de todo Deus. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Nota que depois dessa rebelião e ele surgir, não será algo contra apenas o cristianismo, será contra tudo o que se chama Deus ou adora. Isso é muito interessante. Pela primeira vez na história, Deus ou deuses estão sendo banidos. O mundo sempre foi crédulo. Nunca houve uma sociedade ateia, a não ser pela força. Todas as sociedades, em todos os tempos, em todas as épocas, acreditavam em alguma coisa. É natural do ser humano acreditar em alguma coisa. Porém, surge uma religião no século XVII, ela vai crescendo, e hoje ela está muito em voga, chamada secularismo, laicismo, humanismo. E o que essa religião fala em si? É uma religião que ela tem seus dogmas e suas crenças. Diz o seguinte: o mais importante é o homem. As religiões são o ópio do povo, e se elas existirem, deve ser para servir o homem. Então Deus, ou os deuses, que deveriam ser servidos, agora eles são serviçais do homem em si. Deus é contrário à minha opinião, Deus está errado. Se Deus é contrário ao que eu creio, Deus não é bom, Deus é mau. Porque se Deus criou o inferno, e quem Deus pensa que é para fazer isso? Então, Deus não é amoroso, amoroso sou eu. Amoroso sou eu, que erro com as pessoas, que fico chateado, magoado com bobagem, e amoroso sou eu. Pela primeira vez na história, a humanidade está colocando Deus no banco dos réus. Porque quando o anticristo vir, Deus tem que estar no banco dos réus, porque ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. E é interessante, quando a gente olha o islamismo, pensa, isso é impossível. A gente olha o islamismo, e você vê as gerações de muçulmanos que já estão vivendo na Europa, os filhos dos filhos dos filhos, eles já estão secularizados. Os jogadores muçulmanos já estão casando com um monte de loura, igual os brasileiros fazem. Eles estão secularizados. A secularização vai atingir o islamismo também.
É questão de tempo. Quanto tempo, não sei, mas vai atingir. Eles faziam 10 filhos. Aí estão na Europa, começa a fazer 5 filhos, mas aí a mulher quer estudar, o homem quer trabalhar, estão fazendo 2 filhos, daqui a pouco tem igual a gente, não fazendo filho. A secularização está tomando conta. O budismo hoje virou uma filosofia, mas exclui o sobrenatural, o hinduísmo da mesma maneira. Ninguém acredita, ou quase ninguém acredita que a vaca é um deus. As religiões indígenas viraram folclore e uma cultura bonitinha para a gente ficar olhando como se fosse um zoológico. Por quê? Porque quando ele vir, ele vai dar o golpe de misericórdia na crença de Deus. Porque o humanismo diz o seguinte: o homem é o mais importante. Ao mesmo tempo ele também fala, o homem é só um acidente aleatório da evolução. E é interessante, por que a figura de Deus sempre foi tão importante na história da humanidade? Porque o homem olhava a criação e falava, ele existe. Aí surge alguém chamado Charles Darwin e diz o seguinte, tá, mas nós não precisamos disso, porque as coisas surgiram aleatoriamente. As coisas foram acontecendo. E você tira Deus do trono da criação. Então tudo que nós temos é uma construção social. O sexo virou gênero. Para mim, gênero é objeto, né? Copo, gênero masculino. Para mim, gênero é objeto. A pessoa nasce com sexo, né? Mas virou uma construção social. Os valores morais absolutos viraram construções sociais, né? Não há certo ou errado. A única coisa errada é dizer que há certo e errado. Isso é errado. Isso é errado. Isso, sem dúvida, é errado, né? Por quê? Porque a sociedade caminha para a expulsão de Deus. Deus não tem mais lugar na cultura moderna. Por isso, o anticristo, quando vir, vai se assentar acima de todas as religiões. Vamos abrir em Daniel, capítulo 11. As universidades surgiram, universidade, unir a diversidade, na intenção de unir todas as ciências para entender como Deus criou o mundo. E Deus foi banido delas. Quem fundou as universidades? Foram os crentes, né? Foram os crentes. Daniel 11, 36 e 37. Até o verso 35, provavelmente está falando de Antíoco Epifano. Antíoco Epifano foi um protótipo de anticristo, um Hitlerzinho da época, né? Significa Deus manifesto. Ele se auto-intitulou de Deus manifesto, né? Quem é o Deus manifesto? Quem é o Deus que fez carne? Jesus Cristo. Então, antes de Cristo vir, ele se auto-intitulou de Deus manifesto, né? E a gente pensa, nossa, que cara metido, né? Mas hoje o pessoal, eu sou Deus, o meu eu é Deus, é a mesma coisa. Versículo 36, diz o seguinte, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Olha que interessante, ele vai se colocar contra todo Deus, mas tem um Deus que ele vai odiar. Ele não vai crer em nenhum Deus. Allah, legal, é cultural, Vishnu é cultural, Thor é cultural, são mitologias, mas tem um que é subversivo, tem um que é extirpado, que não pode ser tolerado. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais. Aqui você tem uma questão de tradução, no texto hebraico é Elohim, a Septuaginta traduz por Theos, no singular, né? E as traduções clássicas traduzem por Theos, no singular, e eu entendo que é a melhor tradução, o que significa que provavelmente este rei vai vir ou do cristianismo
ou do judaísmo. Porque ele não vai respeitar o Deus de seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Aqui, também um outro problema de questão de tradução. O que é o amor das mulheres? Ele não gostará de mulher, ou ele não vai amar os deuses que as mulheres amam. Mas no versículo anterior, né, já fala que ele não vai respeitar os outros deuses. Então, nós não sabemos, mas eu sei uma coisa: o movimento feminista conseguiu a proeza de colocar o homem para disputar com elas em esporte feminino. Parabéns. Parabéns. Olha, parabéns para as feministas. Conseguiram, isso aqui tem nada a ver com política, tem a ver com cosmovisão cristã. Conseguiram coisificar a mulher, agora não é mais grávida, é pessoa gestante. Parabéns para vocês. Se tem alguma feminista aqui, parabéns. Olha, serviço muito bem feito, né? Serviço muito bem feito. Então ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem os seus pais não conheceram, e honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E com auxílio de um Deus estranho, a gente sabe que Deus é esse, né? E o texto continua. Aparentemente o Deus das forças, das fortalezas, ele será um poderio bélico. Ele vai garantir a força e a adoração por meio militar. Então esse Deus, ele não vai respeitar nenhum Deus, mas tem um Deus que ele vai odiar. O Deus de seus pais. Ele vai odiar esse Deus. Então, esse é o ministério dele, se colocará acima de todo Deus. Gente, veja bem, eu sou Deus. Aí você pensa, pastor, nunca que esta sociedade culta vai acreditar que um cara é Deus. Gente, a sociedade culta, os universitários acreditam em energia de cristais. Se apertar mais um pouquinho, eles viram Jedis. Eles acreditam em energia de cristal. Eles acreditam em signos. Eles acreditam nisso, só não acreditam na Bíblia, né? Eu não creio na Bíblia porque é um livro escrito por homens. Ainda bem, imagine se fosse escrito por chimpanzés, ninguém acredita mesmo. Mas vai lá e compra livro da Zilda Gasparetto, escrito pelo espírito de Lúcio. É assim que funciona. Eles vão acreditar. E esse homem do pecado, lembremos, houve uma apostasia, há uma desordem social, a grama não é mais verde, tá? Porque isso é preconceito contra quem é daltônico, e eu sou um pouco, é preconceito, então não podemos falar que a grama é verde, não pode ter mais dia dos pais, não pode ter mais dia, o mundo não é mais preto no branco, agora é cinza, e ele surge, e ele vai se colocar acima de qualquer religião, porque a religião mais importante é o homem é a religião mais importante. Tiramos Deus da criação, tiramos Deus da história. Da criação não precisa de Deus, as coisas evoluíram aleatoriamente, tudo o que existe na verdade são reações químicas. E tiramos Deus da história, não é mais antes e depois de Cristo, é antes e depois da Era Comum. Tiramos Deus da história, porque o Estado é laico. Quando não entendem que o Estado é laico, é um Estado que não favorece uma igreja específica. Como eu já disse várias vezes, quem criou o Estado laico foram os batistas. Rhode Island, 1638. A gente que criou esse negócio. Então a gente tem lugar de fala para falar de Estado laico. A gente que criou, né? Então o Estado da União Soviética é um Estado ateu. Estado ateu é diferente do Estado laico. Então será assim. E esse homem se assentará no trono de Deus. Versículo 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Obviamente Paulo está fazendo a leitura de Daniel, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai querer parecer Deus. Vamos abrir ali, porque ele é um imitão, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Talvez a sua tradução coloque aquele, no grego, theos e hos, a diferença é um tracinho no teta, aí 2% dos manuscritos tem aquele, né, hos, e 98% tem theos,
que é a tradução, que é, na verdade, a leitura correta. Então, Deus se manifestou em carne. Antíoco Epifano, Deus manifesta. O anticristo vai querer se parecer com quem? Com Deus. Ele fala como cordeiro, mas ele não é um cordeiro. Ele vai querer parecer. E acho bem interessante quando eu vejo pessoas que não se importam com a Bíblia, não se importam com as Escrituras, não se importam com o cristianismo, querem falar do amor de Jesus. Eles querem parecer cristão, mas são tudo menos cristãos. São tudo menos cristãos. Quer dizer, como o cristão tem que andar? O que o cristão tem que aprovar? Porque eles querem se parecer, sem o compromisso. E esse homem do pecado, ele vai se assentar no templo de Deus. E aqui a gente obrigatoriamente tem que colocar algumas teorias, e nenhuma delas pode ser comprovada, porque ele ainda não chegou. Alguns vão dizer o seguinte: ele vai se assentar no templo em Jerusalém. Mas tem um problema, aqui fala templo de Deus. Se o templo for reconstruído por ele mesmo, não seria o templo de Deus, correto? Porque ele que reconstruiria, o templo acabou. Mas é até possível que na sua mania de grandeza, ele queira realmente se assentar em algum lugar em Jerusalém. Porém, a ideia de templo de Deus no Novo Testamento é o coração humano. Em todo o Novo Testamento, o templo de Deus, quem é o templo de Deus no Novo Testamento? O coração, a igreja. Ele quer o coração da humanidade. É mais se assentar em um local específico. Pode até ser que ele faça isso. É até possível, como símbolo. Mas o templo de Deus, ele quer se assentar no coração humano. Ele quer que o homem o adore. Porque ele é o enviado daquele que disse que colocarei meu trono acima nos céus. Ele continua querendo fazer isso. Ele continua querendo fazer isso. Desde que Deus disse haja luz, ele continua querendo fazer isso. Então ele será adorado pela igreja apóstata, ele será adorado pelo mundo. Ele será adorado como Deus. Como Deus. Ele vai ser adorado no coração humano. Ali em Daniel, capítulo 11, novamente, lembremos que Paulo está interpretando Daniel. E a melhor maneira de você interpretar a Bíblia pela Bíblia, então, não vamos a vãs especulações. Se você viu a novela da Record, por favor, esqueça. Porque sobre o Apocalipse, esqueça. É legal, achei bem divertida, achei bem legal. O cara parecia um X-Men, bem legal. Mas a gente não aprende teologia nem no The Chosen, nem novela da Record, nem deixá-los para trás. Tem coisas boas? Tem. Mas nós não aprendemos teologia assim. Não é ali que a gente tem que aprender teologia, né? Ali em Daniel capítulo 11, versículo 31 ao 35, falando de Antíoco Epifano, né? Diz o seguinte: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. O que o texto está dizendo? Está dizendo o que Antíoco Epifano faria. E aqui, lembra o efeito telescópio que a gente viu no domingo passado? Que a destruição de Jerusalém, ela aponta para algo maior, a tribulação judaica aponta para uma tribulação maior. Aqui Antíoco Epifano estava apontando para algo maior. Da mesma maneira que aqui judeus se venderam com lisonjas e adoraram Antíoco Epifano, da mesma maneira acontecerá com o anticristo, o homem do pecado. E é interessante que o que o Antíoco Epifano fez? E aqui chama de abominação desoladora. Ele não sentou no trono de Jerusalém, ele fez algo hediondo. Ele pegou suínos e mandou sacrificar no Santo dos Santos. Ele sacrificou porcos no Santo dos Santos. Ele fez isso. Aí, nesse efeito telescópio, a outra abominação desoladora é quando Tito destrói o templo no ano 70. E a próxima abominação desoladora será quando o homem do pecado tiver o coração da humanidade. É isso que vai ocorrer. É uma repetição de protótipos de anticristo até chegar o grande
e o maior de todos eles. Ali em Daniel 12, versículo 11 e 12, nós temos aqui um trecho sobre o anticristo. Aqui você tem que ler na luz do Novo Testamento. E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Alguns pontos aqui. Primeiro, pare de tentar contar. Quando a Bíblia dá dias, tempo, significa que é período determinado, ok? Quando a eternidade é pelos séculos dos séculos. Então, para de tentar contar. Aqui é um hebraísmo que significa que a ação desse homem será limitada, não será eterna. Agora, quando fala que ele vai tirar o sacrifício contínuo, for tirado, ele vai proibir o sacrifício contínuo, Hebreus fala que o sacrifício a Deus são frutos de lábios agradecidos, lábios gratos. O que esse homem vai proibir? Vai proibir a adoração ao Deus vivo. Assim como Daniel não podia orar, esse homem vai proibir os sacrifícios de lábios gratos. Porque o templo não mais existe, e o livro de Hebreus fala que Deus acabou com a questão de sacrifício no templo. Acabou, não tem mais. Agora, no Novo Testamento, o sacrifício é a nossa vida e lábios agradecidos, orações ao Senhor. Será proibido. Pastor, nunca que isso vai acontecer. 2 anos atrás ou 3 anos atrás, uma irmã estava na frente de uma clínica de aborto, em silêncio, orando para aquela clínica de assassinato de bebês no ventre fechasse. E quem é favorável ao aborto é favorável ao assassinato de bebês no ventre. Ela estava orando, pedindo que fechasse. Sabe o que ocorreu com essa irmã? Ela foi presa. Ela foi presa, porque estava orando em silêncio na frente de uma clínica de aborto. Foi presa. Você acha realmente que isso daqui é impossível de acontecer? Ela foi presa. Gente, a grama não é mais verde. A partir do momento que 2 mais 2 é 5, porque o 5 se identifica com 4, não existe mais nada impossível. Mas nada impossível. Então, o anticristo, ele vai ser adorado, ele vai se apresentar como Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Afinal, o homem é Deus, o homem é divino. Não essa coisa medieval de religião com dogmas e absolutos, porque eu tenho a minha espiritualidade, isto é, eu creio naquele que quer e não tem nenhuma autoridade sobre mim. Eu tenho a minha espiritualidade, tenho a minha forma de adorar. Nadab e Abiú também tinha uma forma dele de adorar, né? Que eu sou semelhante a Deus, eu sou um Deus. Foi isso que a serpente disse, né, no Éden. Aliás, nem o Éden existe mais, né? O Éden foi tirado, não existe mais Éden também, né? Afinal, se não tem Éden, não tem serpente, não tem pecado, e tudo desmorona. Agora, eu disse o que ele vai fazer, agora eu vou dizer como ele vai fazer. Ele será energizado por Satanás. Voltando para 2 Tessalonicenses. O que Hitler não teve, Antíoco Epifânio não teve, Nero não teve, Stalin não teve, o homem do pecado vai ter. A atuação poderosa de Satanás. O que o pai foi para o filho, Satanás será para o homem do pecado. Aliás, é uma trindade satânica: o dragão, a besta e o falso profeta. É a trindade satânica, porque ele copia, ele quer ser igual. Ele tem a sua igreja, a mulher embriagada com o sangue dos santos, a mulher embriagada com as prostituições. Satanás tem a sua igreja. A gente viu ali o Salmo 1, o Salmo 1, que a gente leu no início, é chamado de Salmo introdutório do Saltério, porque tudo você entende a partir do Salmo 1, porque o Salmo 1 fala que tem 2 congregações, a do justo e a dos ímpios, e todo o Salmo é baseado nisso, a congregação do justo, a igreja do justo e a igreja do ímpio. E Satanás tem a sua igreja, porque ele quer ser igual ao Cordeiro, ele quer ser, esse é o objetivo dele. Então Satanás, ele vai dar poder ao homem do pecado, verso 9 de 2 Tessalonicenses. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Entenda uma coisa,
Os crentes não vão ser enganados por causa do Espírito Santo que habita neles. Agora, Satanás enganou 1/3 dos anjos, ele come o ímpio no café da manhã. Não tem possibilidade de que alguém sem o Espírito Santo não seja enganado por Satanás. Ele enganou 1/3 dos anjos. Ele conseguiu, até hoje eu acho isso incrível, ele conseguiu uma rebelião contra o ser onipotente. É tipo alguém falar para mim, Rui, vamos lá bater no super-homem? Fala, não, eu não vou fazer, tá louco, é o super-homem. E ainda assim eu teria mais chance. Ele conseguiu fazer uma rebelião contra o ser onipotente. É incrível isso. E o texto continua, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui a expressão aqui, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, são as mesmas palavras usadas no ministério de Jesus, né? Poder, dunamei, sinais, semeios, e prodígios, terazim. O primeiro, o poder, fala da operação em si, da energia que estará sobre o anticristo. O segundo, fala o significado. Cada operação do anticristo, né? Cada milagre do anticristo é um sinal que ele deve ser adorado. E o prodígio de mentira fala do resultado, e que talvez seja um grande teatro. Talvez ele faça alguns sinais, como os magos do Egito fizeram, mas ele obviamente tem um poder limitado. E quando ele tiver que fazer mais do que o poder limitado dele permite, obviamente ele vai usar do engano e da mentira. Então o anticristo será um milagreiro. Será um milagreiro. Aí eu vejo, gente, a confissão positiva, o triunfalismo, o sentimentalismo. Aí eu vejo, gente, pastor nunca vai ocorrer. Gente, os crentes acreditaram que um menino de 12 anos é profeta. As pessoas dão oferta. Eles acreditaram, eles convidam. Acreditaram que alguém fica repetindo meia dúzia de palavras é um dom do Espírito Santo, do The King of the Power. Acreditaram nisso. A gente, quem aqui conhece o Henrique Cristo? Tem gente que segue o Henrique Cristo. Olha que ele não tem nenhum poder de Satanás. Satanás fala, tem nada a ver com esse homem não. Tem nada a ver com ele, isso aí é coisa dele. Não fui eu não. Satanás vai vir e vai energizar esse homem. Se você vê pessoas possessas, caminham em cima de brasas. São fortes. Você vê em religiões orientais a quantidade de manifestações incríveis que deixariam milagreiros ocidentais que dizem que tem dom disso, daquilo, no chinelo. Você verá coisas incríveis, porque Satanás dará poder ao anticristo. Só tem uma maneira de você evitar isso, sendo crente, porque o Senhor te protege, porque o Senhor te protege. Como eu disse, não tem neutralidade, a sociedade não é neutra, faculdade não é neutra. Artigo científico é feito por pecador, e pecador tem tendência ao pecado, enxerga o mundo de maneira pecaminosa. Ninguém é neutro, não estou tendo para jogar toda a base de conhecimento fora, não sou idiota. Conhecimento é uma dádiva de Deus, toda a verdade procede de Deus. Mas não existe neutralidade em nada. Eu não sou neutro, eu seria um péssimo professor. Professor de história, por que a religião dos vikings acabou? Porque eles eram falsos deuses. Eu seria demitido, né? Eu seria um péssimo professor de história, eu não seria neutro, não sou neutro, né? Não sou neutro, então não há neutralidade. E por fim, a gente viu o ministério do anticristo. Pastor, mas não tem tantos detalhes. Sim, porque a gente não tem que ficar especulando. Ele vai ser adorado como Deus, ele vai agir como Deus, e ele terá o poder de Satanás atrás dele. Então quando você vê alguém assim, parecido com uma rebelião generalizada, um ódio em todas as nações pela igreja, alguém que falará contra Deus, né? Porque ainda há uma restrição, porque as pessoas, elas não querem seguir Jesus, não amam Jesus, mas ainda têm um certo medo de falar contra Jesus, ainda, e nem todos. É só ver nos carnavais aí o que ocorre com símbolos religiosos. Mas a gente agora vai ver a derrota do homem do pecado.
esse homem do pecado que vai ser adorado como Deus por quase toda uma sociedade, menos os cristãos genuínos, ou aqueles que se converterem no processo. Esse homem do pecado que será um grande agente militar, esse homem do pecado que vai colocar o mundo de joelhos, será tornado inútil. Inútil. Absolutamente inútil. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, aquele que não tem lei, aquele que não gosta da lei, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Algumas traduções colocam que ele matará, só que a palavra desfará, eu ia ler aqui, mas eu não entendi a minha letra, devia ter escrito em português, não escrevi, e o meu grego está pior que o meu português. Ela significa não morto, mas totalmente derrotado. Porque abram lá em Apocalipse 19, 20, então algumas traduções colocam que ele matará o anticristo, homem do pecado, pelo sopro da sua boca, mas não é a melhor tradução para o texto, né? Apocalipse 19, 20, por um motivo simples. Apocalipse 19, 20, diz o seguinte: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados o quê? Vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então ele não será morto, ele terá o privilégio de não morrer, vai ser lançado vivo. Então o Senhor desfará, isto é, o Senhor vai tornar inoperante. No momento que Jesus vir para derrotá-lo, ele perderá todo o seu poder. Perderá todo o seu poder. E ele será derrotado facilmente. E aqui tem um jogo de palavras. O Senhor desfará pelo espírito da sua boca ou pelo sopro da sua boca. Porque pneuma é tanto espírito como sopro. Aliás, a espada do espírito é a palavra de Deus, não é? Então esse jogo de palavras, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. O Filho é gerado, não criado. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, filioque, né? E o Senhor Jesus Cristo vai chegar e vai fazer assim com o anticristo. É isso. Não tem batalhas, uma coisa, vai um monte de tanque de guerra contra Jesus. Não tem. Não dá tempo. É um carrapato tentando mover o Everest. Todo aquele poder bélico, militar, econômico, toda aquela adoração, Jesus vem e destrói ele. E ele será derrotado dessa maneira, pelo Espírito, pelo sopro, pela espada do Espírito. E ali, Isaías 11, 4, e Paulo está tirando Isaías 11, 4, que aqui não está falando necessariamente do anticristo, Isaías 11, 4, por isso que algumas traduções colocam matará. Ele está falando do ímpio, de todos os ímpios. Depois a gente vai voltar em Apocalipse para ver, Isaías capítulo 11, versículo 4, aqui fala do reino do Messias, né? Ele fala do verso 1 até o verso 3 do reino. No verso 4 ele fala do julgamento, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Mesma linguagem. E com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Alguns acham, esse ímpio é o anticristo? Não, porque o anticristo vai ser lançado vivo. Então o que ele vai fazer, além de soprar e matar o anticristo? E desfará o anticristo, lançar vivo no lago de fogo, ele vai matar o ímpio. Agora, que ímpio? Lá em Apocalipse 19, Novo Testamento, eu vou ler o verso, e eu vou ter que ler o verso 11 até o verso 21, Apocalipse 19, 11 ao 21, se você tem a ideia do Jesus fofinho, Jesus bonitinho, guti-guti, ela acaba agora, Apocalipse 19, 11, e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O anticristo é de acordo com o engano, com a mentira. Jesus é fiel e verdadeiro.
e julga e peleja com justiça. Se você acha que não tem moral absoluta, cuidado, Jesus discorda de você. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele penetra tudo, como o fogo faz. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele, isto é, a essência completa do que Deus é. Só Deus conhece. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele estava com Deus, ele era Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Que cena linda! A igreja vindo com o Senhor em cavalos brancos. E vestidos de linho fino, branco e puro, as roupas da justificação pela fé. E da sua boca saiu uma aguda espada. Olha o Jesus fofinho. Para ferir com ela as nações. E as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A imagem descrita em Apocalipse de Jesus vindo contra o anticristo e contra todos os seguidores de Cristo é Jesus os pisando e os esmagando. Eu sou inteligente, eu não quero ficar lá no anticristo não. O lagar do vinho, do furor e da ira, o Jesus do Novo Testamento, o Jesus fofinho, vai pisar as nações e ferir as nações com a espada que sai da sua boca. Você tem um trecho nos evangelhos, quando os homens vão prender Jesus, se não me engano é o evangelho de João, ele fala, quem é Jesus? Jesus fala, ego eimi, eu sou. Sabe o que acontece com os caras? Eles caem. Aí eles falam de novo e eles caem. Aí na terceira vez Jesus se permite ser preso. Porque ele fala, eu sou. Ego eimi. Os caras, buf. Não toca em Jesus se Jesus não deixar. O texto continua. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. A descrição aqui é de uma carnificina. Se algumas pessoas têm problema com Deus do Antigo Testamento, elas vão ter agora com Deus do Novo Testamento. Uma carnificina. Nenhuma passagem do Antigo Testamento é tão brutal quanto essa. Nenhuma. E o texto continua. E vi a besta, e os reis da terra, e seus exércitos reunidos para fazerem guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo é o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, quem os demais? Todo mundo que não é do exército do Cordeiro, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando Jesus vem, não sobra ninguém que não seja a igreja. Ninguém. E a espada corta e vai dizimando, só para depois eles ressuscitarem com corpos para a vergonha, para sofrerem eternamente. Apenas para isso. Quando Cristo vir, qualquer pessoa que esteja seguindo o anticristo será morta por Jesus Cristo. O cara fez uma contagem uma vez de quantas pessoas teriam morrido na Bíblia, e um número bem alto. Aí falaram para mim, eu falei, tá errada a contagem. Aí ele, por quê? Porque ele esqueceu de contar o dilúvio. Ele estava tentando mostrar que Satanás tinha matado umas 4 ou 5 pessoas, e Deus tinha matado umas 200, alguma coisa assim. Eu falei, a contagem está errada. Por quê? Porque esqueceu de contar o dilúvio. É um pouco mais. Tem um dilúvio ali, né? Sem contar que você não sabe a população de Sodoma e Gomorra também, né? Você não sabe. Então é um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais. 200 mil, alguma coisa assim, Deus teria matado, né?
é um pouquinho mais. Então, o que nós observamos? Que o anticristo, o homem do pecado, vai se tornar inoperante, ser derrotado facilmente, e vai ser lançado vivo. E todos os outros serão mortos com a espada que sai da boca do cordeiro. Não sobra ninguém para contar a história. Ninguém. Jesus vencerá a besta. Jesus vencerá a besta. Ele não virá como um cordeiro. Virá como um leão, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu termino aqui, concluindo, falando sobre os seguidores do homem do pecado. Voltando para 2 Tessalonicenses. Primeiro, eles não querem amar a verdade. Versículo 10. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. A ideia aqui de receber, não é que Deus não deu, eles não quiseram aceitar. Eles não receberam de mente aberta, de braços abertos a verdade. Cada um tem a sua verdade e não querem a verdade absoluta. Eles não querem a verdade de Deus. Eles não querem. Então eles não receberam a verdade. Eles não querem crer na verdade. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles não querem crer na verdade. Teve um debate do William Lane Craig com Rowan Atkinson, muito tempo atrás, sobre a ressurreição de Cristo. E o ateu ficou encurralado, não há como explicar o cristianismo se Jesus ressuscitou dos mortos. E a resposta dele foi a seguinte, que o Lane Craig falou, então os discípulos, eles queriam ser perseguidos, inventaram a ressurreição, roubaram o corpo de Jesus Cristo, nocautearam os soldados romanos, moveram a pedra de 2 toneladas, inventaram a história apenas para serem mortos e perseguidos e sendo tratados como um pária da sociedade. Ele falou, não, mas talvez eles estivessem entediados. A resposta do ateu brilhante, doutor em um monte de coisa, foi essa. Não querem crer na verdade. Eu estou entediado. Quer saber? Eu vou cutucar o Império Romano. Estou entediado. Eu vou fazer isso. Não querem crer na verdade. E tem prazer na quebra da lei do Senhor, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na quebra da lei. Eles têm prazer em desobedecer a Deus. E o versículo 11, eu deixo para o final, porque eles serão julgados, condenados, mas o versículo 11 mostra o que Deus vai fazer. Satanás vai agir, só que Deus fará uma coisa. E por isso, porque não quiseram receber o amor à verdade, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. É uma verdade absoluta que eu nasci um ser humano. É mentira que eu sou um coati. Mas tem gente acreditando que é coati. Deus enviará a operação do erro. Não porque Deus não quisesse salvá-los, mas porque rejeitaram de maneira tão aberta a graça de Deus, que Deus envia, King James traduz aqui, uma forte ilusão. King James traduz, Deus enviará uma forte ilusão a eles, para que de fato eles creiam na mentira. Deus os abandonará em seus delitos e pecados. Deus enviava um espírito a Saul. Quando Acabe vai consultar profetas, e se não me engano Josafá fala, não tem nenhum profeta do Senhor aqui para a gente consultar. Ele chama o profeta do Senhor, o homem de Deus, e o homem de Deus fala, não, vai dar tudo certo, você vai vencer. Aí Acabe fala, você está me enganando, você nunca profetizou nada de bem ao meu respeito. Por que você então está indo contra aquilo que você sempre falou? Porque os profetas falsos falaram que eles iam vencer a guerra. Aí o homem de Deus fala, eu vi o Senhor em uma reunião de anjos, e o Senhor disse, quem enviarei para enganar Acabe? E apareceu um espírito de mentira e disse, envia-me a mim. E o Senhor enviou o espírito de mentira a enganar Acabe. Deus não criou a mentira, mas Deus utilizou do desejo de não ter a verdade de Acabe para enganar Acabe. A sociedade será entregue ao espírito de mentira nunca antes visto, para que creia na mentira e para que acredite que o anticristo é Deus e vai adorar o anticristo como Deus e vai servir o anticristo e serão julgados. Então o homem do pecado, ele vai aparecer num período de apostasia e de rebelião à lei e à moralidade. Ele vai ser adorado como Deus, fará sinais e prodígios
de mentira, e ele será derrotado facilmente. E eu termino com uma pergunta. Uma afirmação, uma pergunta. A afirmação é: não haverá possibilidade de Jesus perder essa guerra. Não tem possibilidade. Isso é uma afirmação. O Cordeiro vencerá, porque ele é leão. A pergunta é: você vai ficar do lado de quem? Do homem do pecado, vivendo uma vida de pecado, ou daquele que vai julgar as nações com vara de ferro, aquele que virá? E eu só posso dizer à igreja: Maranata. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós humildemente, Deus, reconhecemos que não sabemos todos os detalhes daquilo que acontecerá, Senhor, mas sabemos algumas diretrizes que o Senhor nos deu. Que o assunto de escatologia da volta de Cristo não seja para nos deixar curiosos, e sim para nos deixar piedosos, Senhor. Deus, perdemos tanto tempo com bobagens, com distrações, quando na verdade deveríamos estar prontos e vigilantes para a Tua vinda, Senhor. Deus, vemos esse espírito de mentira, essa forte ilusão, atuando de maneira forte, esse mistério da iniquidade já atuando no mundo, atuando dentro daquilo que se chama igreja, e vemos que isso tem crescido em todas as áreas, Senhor. Vimos a coisificação do homem, o homem sendo tratado como uma bactéria evoluída, um primo distante de algum símio no passado. Vimos, Senhor, os homens tentando te destronar da criação, mas sabemos que eles não conseguirão, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Pai, se alguma pessoa aqui que ainda não recebeu o Senhor como Salvador de sua vida, que essa pessoa se emende contigo e te receba em arrependimento e fé, para que não seja pisada no lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Que entenda que é um dever moral se arrepender e crer, e confiar e confessar ao Senhor como único e suficiente Salvador. E que a tua igreja seja despertada para aquilo que é eterno, para aquilo que tem valor eterno, Senhor. E que aquilo que é temporal, embora importante, Deus, tenha o seu lugar devido. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja madura, uma igreja que te ama, uma igreja que anda em teus caminhos, pois o Senhor voltará e vai pedir a prestação de contas, Senhor. Sabemos que somos salvos pela graça, mas queremos ouvir de ti, Senhor. Vinde benditos de meu Pai, muito bom, servo bom e fiel. Queremos ouvir isso. Nos ajude, Senhor, a prestar um bom serviço a ti enquanto aqui estamos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Nós já estamos chegando ao final do nosso culto e eu espero que cada um tenha entendido o recado do Senhor nesta noite. Leve consigo, medite e busque um relacionamento com o Senhor. Tenho certeza que Ele vai te guiar pela vontade dEle, para o centro da vontade dEle. E esse hino será uma realidade em nossas vidas. Nós não sabemos quando ele vem, mas temos a convicção e a certeza de que já está guardado, já está preparado aquilo que ele tem para nós na eternidade. Que permaneçamos fiéis. Amém? Tenho alguns avisos aqui que a irmã Lécia pediu para estar avisando os irmãos. Quarta-feira não haverá culto aqui no templo. O culto foi adiantado para terça. E o pastor continua com o estudo sobre Amós, capítulo 5, né? Capítulo 5 de Amós. Já dá uma passadinha lá e já venha preparado terça-feira, onde nós vamos compartilhar nossas necessidades, orar uns pelos outros e aprender um pouco mais sobre esse mistério, né? Que o pastor está trazendo aí para nós todas as quartas-feiras. Então não esqueça, é terça-feira próxima, tá? Outro aviso é o convite que a IBAP está fazendo a respeito do seu 20º ano, né? É aqui que vai apresentar o coral? Não. Irmã Mônica, na Igreja Batista de Canaã, né? A irmã Mônica vai explicar direitinho, porque ela que está a par. Eu sei que é 20 de setembro, 19 horas. O aniversário da IBAP será na Igreja Canaã, às 19 horas. Às 18 horas, os irmãos que estão ensaiando para o coral estejam na igreja às 18, para que nós possamos passar todos juntos. São as 2 músicas que estão lá no grupo. Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida, podem estar falando comigo. E de roupa preta, viu? Os irmãos estejam com vestido preto, camisa preta, os que estarão participando do coral neste dia. Então, sábado agora, dia 20, na Igreja Batista Canaã, às 19 horas. Obrigada, irmã. Nós teremos cantina hoje, né? Misto, é isso? Misto, suco, refrigerante. Então, dá uma passadinha lá, colabore conosco com a construção dos nossos banheiros, porque essa cantina é para isso, né? Para ajudar aí a ficar pronto. Então, está projetado lá à frente. Misto quente, R$12, um copo de refrigerante e você escolhe qual o sabor, né? Não tem, é mussarela, presunto, tomate e ovo, é tudo num só. Então, é feito com muito carinho, com muito amor pelas irmãs. Dá uma passadinha lá e já garanta, né, o seu lanche de hoje à noite. Eu acredito que são só esses os nossos avisos. Elisângela, tem mais um? Vem devagar, irmã, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, não caia. Maria Júlia, vem aqui. Irmãos, no próximo dia 4 de outubro, nós pretendemos pretendemos fazer um evento aqui, a partir das 14 horas, para as crianças, não somente da nossa igreja, mas do bairro aqui, com a missão de evangelização, né? É um culto em comemoração ao mês das crianças, mas também com o tema Eu Sou a Luz do Mundo, tá? A Maju, na realidade, que está coordenando, eu só estou dando um apoio moral. Saiu Eu Sou a Luz, Dor do Mundo. Ignorem, Eu Sou a Luz do Mundo, tá? O tema. Só que a gente precisa da ajuda dos irmãos. Por quê? Lá em julho, eu não sei se os irmãos lembram, nós pedimos a contribuição por mês, até o mês de outubro, de R$7 por irmão, né? Para não pesar, a gente sabe que fica, às vezes, né? Para alugar os brinquedos e também para a gente preparar os lanches para as crianças, porque elas vão passar aqui à tarde. Nós pretendemos fazer aferição de pressão, verificação de glicemia, para chamar os pais também, para os pais trazerem essas crianças, né? E aí elas vão passar a tarde aqui brincando
Então, nós queremos alugar os brinquedos, pretendemos, só que a gente precisa da ajuda dos irmãos, porque nós não chegamos nem na metade do valor dos brinquedos, que é de R$ 700. E para poder fazer a reserva desses brinquedos, nós precisamos que os irmãos contribuam. Eles pediram para reservar R$ 300, nós ainda não chegamos nesse valor. Então, eu peço encarecidamente que até pelo menos o final do mês, começo do mês aí, porque eu sei que acho que é antes um pouco do 5º dia útil, né? Mas nós não quisemos deixar muito para frente de outubro, porque a gente sabe que tem outros eventos voltados para crianças. Então, acabamos optando por esse sábado. Então, assim, tem o Pix da igreja, a Maju também está recebendo os valores em dinheiro, porque às vezes a gente tem um trocadinho de alguma coisa que sobrou, né? De alguma compra no mercado, moedinha, toda ajuda é bem-vinda. E os irmãos que quiserem doar também alimentos, podem doar. Salsicha, gente, que a gente pretende fazer o cachorro-quente, a gente já não precisa, a gente já está com uma doação bem grande. Mas tem o pão, tem a batata palha para colocar, maionese, ketchup, milho para pipoca, suco, né, em pó, que eu estou lembrando agora é mais isso. Porque a gente quer oferecer o lanche para as crianças ficarem aqui, elas vão brincar, elas vão cansar, e depois a gente vai trazer elas aqui para dentro do culto, dentro do templo, para poder ouvir a pregação, louvar a Deus. E lá fora vão ficar os brinquedos, a gente vai ter pintura facial, que a Flávia já se propôs a fazer, junto com a Ana Clara, e escultura de balões. Então, vai ser uma tarde bem divertida que a gente quer proporcionar para as crianças, mas nós precisamos da ajuda dos irmãos. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. O Pix está aqui, quem quiser doar em dinheiro, a Maria Júlia é essa aqui, tá, gente? Pode doar para ela um valor em dinheiro, e nós contamos com a colaboração de todos os irmãos. Amém? Ore e contribua, né? Que saia conversões aqui neste dia, né? Então, nós estamos aí chegando ao final, esses são os nossos avisos. Terça-feira, o nosso culto de oração com o estudo de Amós. Domingo pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19h30, o nosso culto normal. Deus abençoe cada um que pôde estar conosco, vocês visitantes, que levem o nosso amor, o nosso carinho, e estaremos orando por vocês também, viu? Que Deus os abençoe. Convido o pastor para a bênção, os irmãos fiquem de pé, nós vamos então encerrar nesse momento com a oração e a bênção. Nessa noite, mais parecidos com Jesus Cristo, Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.